Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do capítulo 1 e vamos aproveitar para a gente fazer uma revisão do nosso capítulo, para a gente estudar para a prova. Então vamos lá, abrindo o livro para a gente fazer a correção. Na atividade número 1, olha aqui comigo. Abra o seu livro para você não se perder, tá? Junto comigo, vamos lá. A geografia está em toda parte. Olha aí, nós estudamos isso no início do ano. Está em toda parte. Que ideias comprovam que a afirmação dele está correta? Denis Cosgrove disse, foi ele que disse que a geografia está em toda parte. Vocês concordam com ele? Que ideias comprovam que a afirmação dele está correta? Você tinha que colocar isso aí. Então, olha, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. E o espaço geográfico ele considera um produto da ação humana, que o faz e refaz constantemente. Então, portanto, a geografia está em todos os lugares. Então, o nosso espaço geográfico, o homem faz parte desse espaço geográfico, que comprova essa ideia dele, que a geografia está em todas as partes. A geografia estuda a relação do ser humano nesse meio ambiente, né? Nesse meio que nós vivemos, nesse espaço geográfico, tá bom? Então, a geografia é a ciência que estuda o ser humano no espaço geográfico, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, a número 2. Para o geógrafo francês Yves Lacoste, a geografia encontra-se em relação direta com a área militar. Olha aí. De que forma os estudos em geografia podem contribuir nesse sentido? Cite pelo menos um exemplo. Você precisaria citar um exemplo aí. Olha aí, eu vou citar para você um exemplo. Em Hebreus, quando eles buscaram conhecer a geografia de Canaã antes de ocupá-la, é um tipo de exemplo. Também, além desse exemplo, nós podemos citar também as guerras que ocorreram recentemente no Oriente Médio, ou mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945 também. São exemplos aí de utilização da geografia para a área militar. A número 3 está pedindo assim, ó, releia o texto a respeito da história da construção do conhecimento geográfico. Como o conhecimento geográfico ele começou, né? Como ele foi construído ao longo do tempo, até ele se tornar uma ciência. Cite pelo menos 2 povos e suas contribuições para o conhecimento prático da geografia. Ah, isso daí tá fácil. Então, no texto é possível a gente encontrar diversos exemplos de povos, como os egípcios, os mesopotâmicos, que aprenderam a partir da observação a demarcar as estações e também os anos. E aí, esse fato aí favoreceu bastante aí as atividades agrícolas, são exemplos aí, tá bom? Na letra B, pede para você descrever em poucas palavras como você e sua família usam a geografia em seu dia a dia. Então, a resposta pessoal. Mas aí você pode relatar experiências como, por exemplo, rotas alternativas no trânsito, quando os pais de vocês precisam fazer, né? Muitas vezes precisam fazer. Quando vocês precisam observar os estados do tempo, entre outras coisas, nós estamos utilizando a geografia aí no nosso dia a dia. Essas são as atividades da página 5. Agora nós vamos para a atividade da página 7. Em quais áreas um geógrafo pode atuar? Nós temos aí, ó, exemplos de geógrafos na página 7. Milton Santos, né, que nasceu em 1926 e morreu em 2001. Aziz Absaber, que nasceu em 1924 e morreu em 2012.
que são importantes geógrafos brasileiros que deixaram uma grande contribuição para o conhecimento geográfico por meio de suas pesquisas, e eles se destacam bastante aí, trouxeram várias pesquisas, trabalharam em várias áreas, escreveram várias obras aí a respeito da sociedade e trouxeram vários aspectos aí, vários projetos e também pesquisas aí elaboradas aí. Então, a questão número 4, atividade número 4, está pedindo em quais áreas um geógrafo pode atuar. Então, os geógrafos, eles atuam em diversas áreas que vão desde a pesquisa até o ensino. Ele pode trabalhar em prefeituras, né, em órgãos do Estado, em órgãos estaduais, até em universidades, em escolas. Essas são as áreas que eles podem atuar. Se você colocou essa resposta, está corretíssima. Vamos agora para a página 8. Espero que até aqui vocês estejam acertando tudo. A questão número 5, vamos lá. Deixa eu dar uma aumentada aqui nesse zoom aqui para a gente visualizar melhor. 5. Analise as seguintes proposições a respeito do trabalho dos geógrafos. Toda vez que vocês virem essa palavra, proposições é a mesma coisa que afirmações, tá bom? Então, assinale as seguintes proposições a respeito dos trabalhos dos geógrafos. Então, nós vamos analisar e ver o que está correto ou não, tá? Em conjunto com outros profissionais, os geógrafos desenvolvem estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental? Sim, eles fazem isso tudo, desde estudos e também relatórios. Então, essa resposta número 1 está correta. Em pesquisas geográficas, esses profissionais utilizam ferramentas como GPS, que servirão para determinar com exatidão sua área de estudo? Sim, uma das ferramentas dos geógrafos é o GPS. Olha outras ferramentas que os geógrafos utilizam: softwares, imagens de satélites, cartas topográficas, mapas, fotos aéreas, além de pesquisas econômicas, demográficas e meteorológicas de institutos de pesquisas aí. Né? Além também de ter relações com outras disciplinas, como matemática, geologia, história, economia e biologia. Vamos lá, voltando. Então, A1, A2 está corretíssimo. Vamos ver a questão número 3. Informações obtidas a partir de imagens de satélite podem ser úteis em pesquisas geográficas? Sim, a gente acabou de ler que sim. Então, está correta a 1, a 2 e a 3. Vamos ver a 4. Para realizar seus estudos, os geógrafos utilizam apenas informações encontradas na internet? Não, ele utiliza várias outras ferramentas e várias outras informações. Então, essa aqui está errada. Erradíssima essa daqui. Tá bom? Então, vamos colocar aqui um X nessa aqui, que está errada. Então, se a 1, a 2 e a 3 estão corretas, qual que seria a letra aqui que nós deveríamos marcar? Seria a letra E. Apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Beleza? Vamos para a próxima, então. Quem acertou essa aí? Parabéns para quem acertou essa, hein? Vamos lá para 6. Considerando o trabalho desenvolvido pelos geógrafos em diversas áreas, justifique sua importância para a sociedade. Então, qual a importância dos geógrafos para a sociedade? A gente já falou sobre isso em vários temas, a gente até já cada um de vocês, né, apresentaram aí, muitos de vocês apresentaram e falamos sobre os geógrafos que vocês pesquisaram, a importância deles, né? Mas as atividades envolvidas por esses profissionais contribuem para, vocês podem colocar, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que vivem
tanto nos grandes centros urbanos como nas zonas rurais. Então, eles são importantes para melhorar a nossa qualidade de vida, tanto das pessoas que vivem no campo quanto nas cidades, tá bom? Essa seria aí a resposta correta, tá bom? Continuando aí, na página 10 agora, nós temos a questão número 7. Quando um geógrafo se propõe a investigar determinado fato ou fenômeno, ele deve basear-se em princípios para que seus estudos possam ser considerados científicos. Vamos lembrar dos princípios? O princípio de extensão, analogia, causalidade, conexidade e atividade. Então, ele precisa basear nesses princípios para considerar os seus estudos científicos. A respeito desse tema, analise as proposições a seguir. Vamos ver. O geógrafo deverá utilizar o princípio da extensão, localizando e delimitando com precisão sua área de estudo? Sim, o geógrafo ele precisa analisar a área, localizar a área, delimitar a área de extensão. Por exemplo, no desastre de Mariana, aqui, ó, foi delimitada a área onde aconteceu o problema. Vamos ver a 2. O pesquisador deverá verificar se os fatos ou fenômenos em estudos já ocorreram em outros lugares, procurando encontrar semelhanças e diferenças entre eles, como prevê o princípio da analogia. Muito bem. A analogia, ela vai comparar se existem diferenças ou semelhanças que aconteceram em outras localidades. Sim, então está correto o princípio da analogia, que é o número 2. Valendo-se do princípio da causalidade, a causa, por que aconteceu tal problema? O geógrafo procurará entender as causas dos fatos ou fenômenos que deseja estudar? Sim, ele precisa saber as causas, então, 3 também está correto. Será de grande importância compreender as relações entre os fatos ou fenômenos em estudos e os que estejam ocorrendo em lugares distintos, seguindo o princípio da conexidade? Sim, ele precisa ver se tem conexão com outras localidades, se existe uma conexão, se já aconteceu em outras localidades também. Então, sim, ao fazer uso do princípio da atividade, o geógrafo se propõe a investigar o passado. Olha aí, sim, olha aqui nessa página, ó. O princípio, olha aqui tem todos os princípios, olha, da atividade. O geógrafo, ele vai investigar o passado, quando ele apresenta o princípio da atividade, para compreender o presente e fazer projeção quanto ao futuro. Então, avalie os itens e assinale o que for correto. Então, qual seria a resposta correta? Seria a letra A. Todos os itens estão corretos, ok? E aí, a número 8 pediu para você releia o texto acerca do desastre de Mariana na página 9, que seria esse texto aqui. Deixa eu voltar. Esse texto complementar sobre o desastre de Mariana. E o quadro contendo informações adicionais, que seria esse aqui abaixo, esse quadro. E explique como os estudos geográficos podem contribuir para melhorar as condições de vida da população atingida. Essa população que foi atingida aqui, o que pode ser feito para melhorar as condições de vida dessa população? Então, o que pode ser feito? Pode juntar um grupo, tanto de geógrafos como de outros profissionais, incluindo aí engenheiros, biólogos, geólogos e geógrafos. Juntos, eles vão analisar, vão propor uma pesquisa, vão realizar um projeto
e vou enviar para o governo a fim de minimizar aí esses traumas sofridos pela população, além de psicólogos também, que imagina quanta gente aí até hoje deve sofrer traumas aí com relação a esse problema. Novas medidas de segurança precisam ser feitas aí, ser implementadas nessas barragens de rejeitos. Se nós temos outras barragens em outras localidades, como aconteceu na barragem de Brumadinho também, se existem outras barragens, essas barragens precisam ser fiscalizadas, precisam ser verificadas para que não aconteçam outras tragédias, como a gente viu aqui, outros acidentes já haviam acontecido, em Nova Lima em 2001, em Miraí em 2007. Por que nada foi feito? Então, precisa ser feito algo, outras medidas de segurança precisam ser feitas aí para melhorar a condição de vida aí dessa população. Essa seria a resposta da número 8. Ok? Na página, só para a gente agora complementar o nosso estudo, na página número 11 até a número 13, até a número 15, nós estamos falando sobre os conceitos geográficos. E aí a gente vai fazer agora as correções dessas atividades, tá bom? Então, vamos lá. A questão número 9. Por que apenas a partir do século XIX a geografia passou a ser estudada nas universidades? Comente com os colegas e registre suas conclusões a seguir. É lógico que a gente não conseguiu comentar com os colegas, mas você já deve ter feito seu registro aí. Então, você deveria colocar assim, no século XIX, a ciência ela estava ainda se estruturando. A geografia estava se estruturando, estava se tornando ciência. Então, ocorreu nessa época a Revolução Industrial, que exigia cada vez mais especialistas nas diversas áreas. Então, assim, aquilo que até então tinha sido apenas utilizado na prática, passou a ser um campo de estudos científicos. Então, por esse motivo, que a geografia ela só passa a ser considerada como ciência a partir desse século XIX. Tá bom? A questão número 10 está pedindo para você completar a cruzadinha, né? A partir da palavra geografia. Então, a questão número 1, agrupamento de áreas composta por paisagens físicas e humanas parecidas, com a finalidade de melhor compreender e estudar realidade, região. Então, quando a gente agrupa conjunto de paisagens físicas e humanas que tem um conjunto que são parecidos, nós estamos falando de região. Então, número 1 seria região, se você colocou. 2, princípio geográfico, dentro daqueles princípios, segundo o qual todos os fatos ou fenômenos estudados devem ser delimitados no espaço. Aí nós estamos falando do princípio de extensão, tá bom? Com X, tá, gente? Extensão. A número 3, outro princípio geográfico que afirma não existirem fatos ou fenômenos isolados na superfície terrestre e que, portanto, todos são interrelacionados. Então, é a conexidade, com X, conexidade, tá bom? 4, conceito geográfico relacionado à experiência afetiva da pessoa com o espaço vivido. É o conceito de lugar. Número 5, conceito geográfico relacionado à experiência afetiva... Não, é a número 5, eu estou falando. A 5 é nome dado ao recorte do espaço geográfico controlado por alguma forma de poder. Se tem alguma forma de poder, qual que é
o conceito de território, tá bom? Todas as vezes que estiver relacionado, relação de poder, estiver escrito forma de poder, relação de poder, o conceito é território. Número 6. Outro princípio. Princípio geográfico que orienta a comparar os fatos em estudo com outros já ocorridos, que faz uma comparação, é a mesma coisa que analogia. Então, a número 6, analogia. A número 7, profissional da geografia, que pode atuar em órgãos públicos e privados, com pesquisas ou ensino, é o geógrafo. Número 8, princípio geográfico que se vale dos conhecimentos históricos a fim de estabelecer parâmetros relativos ao do passado, que possam contribuir para a compreensão do presente e ajudar a fazer projeções quanto ao futuro. Seria atividade, é o princípio da atividade. Conhecer, entender o passado para conhecer o futuro, né? Para preparar para o futuro, para fazer projeções para o futuro, para compreender o presente e fazer projeções para o futuro. É o princípio da atividade, é o número 8. 9. Nome dado ao conjunto de todos os elementos que se encontram ao alcance da visão, tudo aquilo que a visão consegue alcançar. É o conceito de paisagem, tá bom? Então, é a questão número 10. Vamos para a questão número 11. Vamos lá. Analise. Peraí, número 11 está abrindo aqui. Sabemos que o conceito de geografia passou por alterações ao longo do tempo. Entreviste um adulto e pergunte-lhe o que ele entende por geografia e o que essa ciência estuda. Depois escreva a definição dele na linha abaixo. Essa seria uma resposta pessoal que você deveria estar aí perguntando a um adulto sobre o que seria a definição de geografia aí para ele, tá? Então, essa seria a definição aí, esse seria aí, lembrando que o conceito de geografia passou por alterações. Antes de geografia, geo significava estudo da Terra, e hoje a gente precisa entender que geografia é muito mais do que isso. Geografia é o estudo do ser humano e relacionando com esse planeta Terra. A número 12 está assim, ó. A paisagem pode ser alterada pela ação humana ou pelos fenômenos da natureza. Pesquise uma notícia que reporte uma ocorrência de transformação da paisagem, tanto pelas atividades humanas quanto pelas naturais, e colha no espaço abaixo. Então, essa também é uma resposta pessoal aí que você deveria estar aí fazendo, tá? Você pesquisaria uma notícia aí, pessoal, uma notícia falando aí sobre uma reportagem que aconteceu uma transformação da paisagem aí, pode ser da nossa cidade, do nosso estado, tá? Tanto a transformação pode ser tanto por fenômenos da natureza quanto pela ação do ser humano aí. A número 13 está pedindo para você analisar o mapa da página 13 e, com base no conceito de região, responda: em qual região do Brasil você vive? Em qual região que a gente vive, gente? Nós vivemos na região sudeste. Quais são as principais características da sua região? Aí você deveria estar pesquisando aí. Sobre o clima, sobre o relevo, sobre a hidrografia da nossa região, sobre a vegetação, sobre a nossa população, a comida típica, né? Nosso pão de queijo, né? Nossa comida típica, nosso clima, né? O nosso clima é o nosso clima tropical, que é um clima... Nós temos aí
tanto um clima, a gente tem um verão quente e chuvoso, um inverno com aquela temperatura mais amena, tá bom? Essas são algumas características da população também. A gente tem uma diversidade aí de população. A economia, nós temos uma economia bem desenvolvida, a nossa região é uma região bem desenvolvida economicamente. Nós temos aí a região mais desenvolvida aí do nosso Brasil, porque recebeu as primeiras aí indústrias, é uma região muito industrializada, que é a região sudeste. E aí, na letra C, pediu para você comparar a região brasileira onde mora com outro de sua escolha. Então, você escolheria uma outra região e aí pediu para você comparar quais as semelhanças e quais as diferenças. Por exemplo, se você comparasse aí a característica, por exemplo, climática da região sudeste com a região sul, a gente já notaria a diferença climática, né, gente? Se a gente comparasse aí, por exemplo, a culinária da região sudeste com a região norte, a gente já notaria a diferença. Isso aí também seria uma resposta pessoal aí, tá bom? Então, fica aqui a nossa correção das atividades, e aí a gente aproveita, você aproveita para estudar, para colocar toda a atividade em dia. Faça, se você não fez as atividades, coloque as atividades em dia e também estude para a prova de geografia, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço.